chegou! Oi, boa noite. Boa noite, Joyce, tudo bem? Tudo. Então tá É um bom. Aqui, prazer. gente, sou a mulher que vai contar para vocês os segredos do vestido de aluguel, que vocês tanto queriam Nossa, saber. Joyce, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, para o pessoal ter mais ou menos uma noção, né, de quem é você, de quanto tempo você está no ramo e o que você faz hoje atualmente aí. boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje. Estou muito feliz da Olegna ter me convidado mesmo. Estou com uma satisfação muito grande. Então, assim, eu quero agradecer primeiro a você mesmo por isso, por essa oportunidade. Eu estou no ramo há mais ou menos uns 10 anos. Comecei com roupas evangélicas e foi passando o tempo, eu me especializei na moda festa. E eu hoje, ultimamente, trabalho bastante com noivas, madrinhas, formandas. É uma área que eu gosto muito, né? Tanto das vendas quanto do aluguel. Então, eu administro o ateliê, participo de todas as etapas e estamos aí. Ah, Adoro o então que tá eu bom. faço e, e gosto bastante. Tenho bastante experiência, porque eu passei por todas as etapas do ateliê, né? Sim, sim. Gente, é assim, ó, eu quero deixar claro para vocês aqui, eu já falei nos stories. A Joyce, ela não trabalha com questões, por exemplo, assim, de. Ela faz esses processos também, mas ela não trabalha com modelagem, costura, essas partes são outras, é um serviço terceirizado. Isso. Então, as perguntas que. Porque, gente, vocês não têm noção do tanto de pergunta que eu recebi. Que Porém, legal. porém, o que que eu Estamos muito fiz? felizes. Então, o pessoal interessou. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei, gente, e fiz uma seleção, tá? Eu fiz uma seleção das perguntas mais repetidas. E aí, eu mandei para a Joyce um print dessas. A Joyce Isso. recebeu, Joyce. E eu Recebi. pedi para ela falar sobre essas perguntas que ela vai responder. Por exemplo, como precificar o primeiro aluguel? Gente, essa pergunta se repetiu tipo umas 10, 12 vezes, uma pergunta. Então, às vezes muda uma palavrinha, mas o sentido da O resposta é o resultado mesmo. mesmo, Então, né? para ganhar tempo, eu Aham. mandei para e agora ela vai, né, ver para responder para a gente ter uma noção. Ela não vai conseguir, né, Joyce, falar tudo, né? É uma Eu vou pincelada. tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Então, tá bom. Joyce, então pode ficar à vontade aí. Eu tô com as Então, perguntas aqui, hum, mas se você quiser ir lendo as perguntas e respondendo, você pode ficar à tá. vontade. Se você... Eu fiz um roteiro aqui. Eu vou seguir meu roteiro, que acho que é mais fácil. Então, eu Ah, quero começar falando, só dar uma introdução rápida, que aluguel de festa é um negócio muito lucrativo, tá? Isso eu já vou deixar bem claro para vocês. Tem os intercorrências, tem as dificuldades da profissão, que todas têm. Só que se você souber trabalhar e souber administrar bem, é um negócio muito lucrativo, porque a mercadoria é sua, você vende ela várias vezes para diversas pessoas e vende de novo e ela continua no seu ateliê. Entendeu? Então é uma coisa muito lucrativa, vale muito a pena trabalhar. É difícil, é trabalhoso, é moroso, mas se você souber lidar com todos os probleminhas, você tira de letra, tá? E, então, assim, o pilar principal da locação de festa, eu acho que é dedicação e capricho. Quando você tem capricho e dedicação no que você faz, tudo sai perfeito, tá? Então, assim, por exemplo, como eu falei, né, que ele é muito lucrativo. Eu já cheguei a alugar o mesmo vestido no mesmo. Isso parece até uma coisa estranha de falar, mas é verdade. 3 vezes no mesmo dia. Você só tem que se organizar para não ser na mesma data, tem que ter todo um processo, um programa para analisar isso aí. Tá? E a primeira no mesmo pergunta. dia, você fechou o aluguel com 3 pessoas para datas diferentes, o mesmo vestido. Isso, para datas Ah, diferentes, aí você tem que se organizar, não pode repetir, tem que ter um prazo entre um e outro para você ter todo o trabalho do processo de preparação, de sim. lavanderia, entendeu? E aí ele aluguei ele 3 vezes e ainda ele continua no meu ateliê. Se eu quiser alugar mais uma vez para uma outra data, para o final do ano, para o ano Uhum, que vem, entendeu? Então, sim. assim, deixa eu ler aqui. Deixa eu ver minha colinha. A primeira coisa que eu vou falar, que Então, foi acho que a mais ó, principal, é. quando, dá licença só um pouquinho. Quando você for responder a pergunta, você leia a pergunta aí pra gente ter noção de qual foi a pergunta que você está respondendo. Pode ser?
Pode. Eu só estava dando uma introdução. Agora eu vou Tá, falar das perguntas que você me passou. A tá. precificação que você me perguntou. O duro é que eu não tô com as perguntas aqui. Ah, Você você tem não... elas aí para ler para mim? Eu só fiz o assunto, Ah, por tá. Então, favor, ó, aqui sobre sobre preço, precificação. tem uma que tá assim, ó. Como calcular o preço do aluguel? Seria a porcentagem do preço ou do valor, do preço do vestido novo? Seria uma porcentagem do preço do vestido novo? Não, eu não faço assim. Eu calculo como se fosse. Eu analiso todo o vestido. Então, precificação, eu começo assim: eu defino valor mínimo e valor máximo. Por onde que eu encontro essa média de valor mínimo e valor máximo? Por através de um estudo de mercado. Você analisa. Mais ou menos o valor que está sendo nos seus concorrentes. Você não pode nem ser muito mais caro e nem ser muito mais barato, né? Você tem que estar dentro da média. Então, você Sim, analisa o mercado para você definir esse valor máximo e valor mínimo. Depois, um pilar importante é o modelo. Se o modelo é atual, se ele é contemporâneo, você analisa todo esse modelo, se ele é um vestido que está sendo procurado nesse momento, é um modelo que está, né, nas altas aí na internet, a qualidade do tecido, se é um tecido mais nobre, um tecido mais simples, tudo isso conta. A sim, condição da peça conta muito também, se a peça já está mais vezes locada, se ela já é uma peça mais nova, que dá para perceber que a peça é mais nova ou que ela já foi locada algumas vezes. Então, tudo isso conta. Quanto mais vezes locada, vai diminuindo a locação, porque vai diminuindo a vida útil da peça, né? Tá dando para entendi. entender, Leiga? Eu tô falando muito rápido? Não, tá Não? tranquilo. Se eu falar É, rápido, vocês sabem que eu falo um tem, pouco tem uma rápido. outra pergunta que eu acho que vai junto aí, que Isso, também é a outra. como precificar o primeiro aluguel. Eu vou falar aqui. Aqui eu tô falando de um vestido normal, que não fosse o primeiro aluguel, um vestido que você tem Sim, no seu ateliê. esse seria Outra, para um vestido normal, não é o primeiro aluguel que você está falando, isso daí isso, eu então. vou falar do primeiro aluguel aqui no finalzinho. Tá. Aí, o que conta também, a gente tem que contar o espaço físico, como você atende o cliente, se você Hum, atende na sua casa, se você atende, tem um ateliê, não tem. Ah, mas então se eu tenho um home ateliê, eu não posso cobrar mais caro? Não, vai depender da sua autoridade, vai depender do seu posicionamento, do quanto você sabe disso, do que a sua clientela te vê, entendeu? Então, assim, não entendi. importa que você trabalha na sua casa, o que importa é como você se posiciona e de que forma que os seus clientes te vê, entende? Então, Sim. outra coisa também que a gente leva em conta no preço do serviço, o tempo de prestação de serviço, por exemplo, porque às vezes você loca um vestido para um mês, ou para essa semana, ou para a semana que vem. Às vezes você loca um vestido para daqui 1 ano e meio para uma noiva. Então, você não está só vendendo um vestido, você está vendendo uma prestação de serviço. O cliente te contrata, ele te contratou, então você vai ter que prestar serviço 1 ano e meio. Isso a gente conta também, o tempo. Quanto mais tempo, a gente inclui talvez um precinho a mais. O tempo de ajuste, se vai desgastar a peça na hora que você vai ajustar para cliente, se vai precisar de bordado, o que a lavanderia vai ter que ser feita. Tudo isso a gente conta para precificar. Você tem que ter o valor mínimo e o valor máximo. E a hora que você vai alugar, você faz essa média Então, de... Hum. então, por exemplo, depende dos ajustes que o vestido vai sofrer, isso interfere Isso. no valor. Quanto mais Isso vai. porque você vai danificar a peça. O que Ah, danifica mais a peça é o ajuste à lavanderia. Não é, às vezes, nem tanto uso, só se a pessoa não tiver cuidado. O que danifica é o ajuste. Costurou, você passa a máquina ali, você sabe que depois que você passou a máquina, você danifica o tecido. E, sim, então, é tudo isso que conta mais. Às vezes a pessoa usa, estica, né? Pode entendi. quebrar o zíper, tem que trocar o zíper depois. Então, tudo isso a gente usa na precificação. Então, você tem o valor mínimo e o valor máximo, e depois disso você analisa. E aí, Entendi. sobre a precificação do primeiro aluguel, eu pego o primeiro aluguel no meu ateliê só quando eu percebo que eu preciso da peça. Por exemplo, entra uma cliente na minha loja, no meu ateliê, ela tem um biotipo plus size e ela precisa de um vestido azul marinho com manga estilo para mãe, manga longa, bordado. E eu sei que eu estou precisando dessa peça.
Então, eu já conduzo essa cliente para um primeiro aluguel. Então, assim, o meu ateliê tem a política de cobrar o mesmo valor no primeiro aluguel. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas a gente faz para renovação de estoque, para Ah, pôr peças novas no ateliê. Então, você faz, por mais que você vai ter mais trabalho, que você tem que confeccionar a peça, ainda assim é vantajoso. Por isso que a gente cobra o mesmo valor. Porque o cliente tem que entender, o cliente que procura a loja de aluguel, ele não quer uma coisa mais cara. Se você oferecer um primeiro aluguel mais caro, ele já vai desistir. Porque senão ele procuraria uma pessoa, uma estilista especializada em primeiro aluguel, que tem várias também. sim. Estilo vocês, entendeu? Então, quando Uhum. ele procura a loja de aluguel, ele não está disposto a pagar pelo preço do primeiro aluguel. Então, o que a gente faz? A gente conduz ele e a loja, você também filtra esse cliente, né? Para ver se esse cliente não vai te dar tanto trabalho, porque o cliente do primeiro aluguel, ele é complicado. Então, você filtra, você conversa, você analisa o cliente. Vale a pena pegar esse primeiro aluguel? Eu preciso dessa peça? Preciso, então eu vou pegar. Entendeu? Ah, Então, por isso, a precificação é a mesma. Eu até passo para o cliente, o valor é o mesmo se você fazer o primeiro aluguel ou o alugado, por exemplo. Ela aprova um marsala, no estilo que ela quer um azul marinho. Aí a gente confecciona o marsala. E a peça nunca fica igual, porque ela tem a identidade dela, né? A sim. renda, o tecido. Então, por mais que o modelo seja parecido, a peça fica diferenciada, sempre fica diferente. E aí você fica com uma peça a mais no seu ateliê. E assim você vai renovando estoque e aumentando a sua gama de vestido para alugar. Entendi. Ó, aqui tem também perguntas que se repetiram bastante a respeito de técnicas de lavagem. Ó, tem uma pergunta, eu vou ler as duas, ó. Tem uma pergunta que é assim, ó, técnicas de lavagem, essa aqui é específica, tá? Ó, técnicas de lavagem para vestido de noiva, para que durem mais na área de locação e fiquem impecáveis. Antes de você responder, eu vou te perguntar: os seus vestidos são lavados por vocês ou tem uma lavanderia que faz esse trabalho para vocês? Não, a gente mesmo que faz a lavagem. E ó, Ah, e lavanderia de vestido de festa, noiva, é igual artesanal. Vestido de festa, ele é artesanal, né? Eu acho que quem mexe com festa sabe. Então é tudo manual mesmo, é aquela velha coisa da vovó, água, sabão e mãozinha para esfregar, aquela máquina que todo mundo tem. Então, assim, para não amarelar a noiva, evitar misturas de produtos diferentes que causam amarelamento. Então, assim, o sol ou de coco. E então são lavagem na mão, vocês mesmo que fazem a a lavagem, porque gente aqui mesmo. quando Tem as funcionárias que faz a lavagem. eu E tenho tem, pouca, sabe, vestido, mas eu sempre mando na lavanderia. use um produto neutro que não vai agredir seu vestido. Se tiver uma mancha, é aquela mesma história que vocês sabem. Evita deixar de molho, não pode ficar de molho. O produto tem que ser lavado, enxaguado e posto na sombra para secar. Entendi. Para não manchar, para não desbotar. Então, nunca deixa o vestido de molho. De maneira nenhuma, porque Ô, Joy, e tem uma outra aqui que pode fala acontecer assim: uma tragédia. ah, sim, o preço da lavanderia é cobrado da cliente? Não, nunca você cobra nada a mais da cliente. Se você falar para a cliente, ó, Mas tá lavanderia, o valor do igual eu aluguel fiz a é trabalho precificação. da lavagem. Não, igual eu fiz a precificação, eu falei que a gente analisa bordado, ajuste, trabalho, tempo de prestação de serviço, lavanderia. Só que nunca você vai falar isso para o seu cliente. Se você falar para ela, olha, eu vou te cobrar mais caro porque o ajuste, nananã, não sei o quê, não sei o quê, já é o suficiente para ela desistir da venda. Ah, então tá, então vou pegar um vestido que não deu ajuste. Entendeu? Ah, Então a cliente não precisa saber disso. Ela só então, peraí. precisa. Então, quando você faz a precificação do vestido, todo esse roteiro de trabalho que vai ser feito sobre essa peça, desde o ajuste até a lavagem, já está tudo incluído. Então, não Tudo tem essa. incluso. Ah, Você presta um serviço. Desde o momento que o cliente assinou um contrato com você, que a gente faz o contrato, tudo certinho, sim, ele sim. está te contratando. Não interessa se o vestido vai trocar de sapato, se vai precisar desmanchar a barra 5 vezes, 10 vezes, se ele emagreceu, se ele engordou, se vai ter que apertar, se vai ter que soltar, se ele quer que feche o decote, já é tudo incluso. É lógico que tem coisas que a gente autoriza a fazer e tem coisas que não. Por exemplo,
exemplo, o cliente chegar e falar assim para mim, eu quero que arranque a manga do vestido, sem ter sido pré-acordado. Aí nós vamos analisar se há possibilidade de fazer isso, de atender a cliente. A gente procura sempre atender o cliente para ele ser satisfeito. Mas tem coisas que não vale a pena. Por quê? Porque o produto é do ateliê. Loja de aluguel, você tem que entender que o produto é do ateliê, não é do cliente. Então, ele tem que ser alugável. Por quê? Porque vai vir outras clientes. É aquela questão que eu falei do primeiro aluguel. Quando eu recebo um cliente de primeiro aluguel, eu vou analisando. Esse modelo que ela quer é um modelo que vai servir em quem? Vai servir na cliente A, B, C, D, entendeu? Aí você já faz essa conta na sua cabeça, beleza, é um produto que vai ser atemporal, não é um produto muito diferenciado, que vai servir em poucas pessoas, não é uma cor ruim de alugar, é uma cor super aceitável. Então, tudo isso você analisa. É um produto bom para minha empresa? É, então eu vou pegar esse primeiro aluguel, eu vou direcionar o cliente para isso. Que o primeiro aluguel já tem que ser direcionado desde o comecinho. Aí, no caso, a pessoa tem que ter aquela veia empreendedora para fazer isso. Certo, não pode tem que ser rápida, pensar rápido. Até pensar rápido, fazer uma conta ali. Mas a gente tem uma média de ideia. Por quê também? Porque você também não pode pegar ajustes muito mirabolantes. Porque o vestido, ele tem uma imagem, entendeu? Vocês trabalham com primeiro aluguel, é diferente. O cliente, ele projeta a imagem para vocês. Nós não, ele chega e ele visualiza aquele vestido com aquela imagem. Se você já retira a manga, ele já cria outra imagem. Então, a gente não também, muitas vezes, não autoriza ajustes muitos abusivos, assim, que vão interferir muito no modelo original da peça, porque a cliente comprou aquela imagem. A hora que ela volta e ela vê outra imagem, ela já não quer mais. E acontece muito do cliente desistir. Desistir porque ele é... Nesse caso, Joyce, a pessoa precisa também ter pulso, né? Falar assim, não, a regra do ateliê, a política interna da empresa é essa e tal, né? Mas a gente precisa vender às vezes, viu? Aí a gente dá um jeitinho em algumas coisas. Mas é isso, tudo é possível. A gente sabe o que é possível, com o tempo você vai aprendendo o que é possível, o que não é. É difícil quando você não tem experiência. E eu passei por essa fase de não ter experiência e de não ter ninguém para me orientar. Foi muito difícil, mas eu fui criando os meus meios, meus métodos e no fim deu certo. Entendi. Vamos agora, ó, tem uma outra aqui, ó, que eu achei legal também. E ela se repetiu mais de uma vez. Quais melhores modelos para quem pensa em começar? Então, essa daí é muito importante. Por exemplo, vou contar a minha história. Quando eu comecei com moda festa, como eu já trabalhava com roupa, eu tinha costume de comprar em quantidade. E aí, Joyce foi lá e comprou um monte de vestido, sem ter experiência e sem saber o que devia comprar. E sem saber qual era a aceitação, o que o meu público procurava. O que aconteceu? Ficou tudo encalhado. Então, assim, já cheguei a um tempo de ter 1000 vestidos. Parece mentira, mas é verdade. 1000 vestidos no meu ateliê. Sabe quanto eu alugava? Sempre os 100 mesmos. Então, não adianta você ter um monte. Você tem que ter o que o teu público procura. Hoje eu tenho uma média de 150 vestido de madrinha e formanda. Aí depois tem dama, noiva, padrinho e etc, né? E afins. Mas assim, hoje eu trabalho com uma média de 150. Desses 150, a maioria, eu posso tirar uns 20% que não é alugável. O resto é tudo alugável. Eu fui dando... Um pouco vendi, outro pouco doei, porque eu tive que dar fim, porque não alugava, não adianta. E aquele negócio, o cliente de aluguel, ele enche o olho na hora que ele passa a mão na arara. Ele precisa encher o olho, ele precisa sentir que a peça valoriza, ele precisa se sentir empoderado naquilo ali. Então, ele olha 1, 2, 3, um feio, outro feio, um bonito. Todos ficam feios. Então, tem que ser bonito, 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 bonito. E o feio, olhe lá. A questão de trabalhar na mente do cliente também, isso daí. Se você tiver 100 vestidos e no meio dos 100 só 30 bonito, todos vão ficar feios. Não vai valorizar os 30. Então, é melhor você ter 30 bonito do que 100 mais ou menos. Então, assim, como começar? Que perguntaram a quantidade de começar. Primeiro perguntou assim, quais os melhores modelos? Você tem, hoje, se fosse hoje, você fosse abrir a loja hoje e você tivesse dinheiro para comprar 10 vestidos, você compraria o quê? 10 vestidos?
Eu compraria as peças. Eu não compraria, porque eu acho que vestido comprado você encontra em qualquer lugar. Você abre o site, você abre a loja da empresa que fabricou 20 mil peças daquela. Aí você abre a loja X no Instagram, a loja Y, a loja Z, todas têm o mesmo vestido. Às vezes tem só um detalhinho no punho que é diferente, tem só uma golinha, não sei o quê. Isso eu não compraria. Se você comprar, porque às vezes você não quer fabricar agora de começo, customiza, modifica o modelo. Ele tem que ser diferente, porque se o cliente quiser, ele abre a internet, ele compra. Ele não precisa daquele produto. O produto tem que ter a identidade do teu ateliê. Ele tem que ter a tua identidade, o seu olhar de estilista. Porque cada estilista tem uma visão e ele, por mais que ele tenta desviar, o vestido sempre sai a cara dele, não é? Pelo menos eu Entendi. acho. Você tem uma, Não, você tem uma, é a mão da gente, entende? Então, assim, aí o cliente te procura porque ele se identifica com a tua mercadoria. Então, ela tem que ter a tua cara, entendeu? Então, se você vai escolher quais modelos escolher para fazer, vou comprar. Compra vestidos mais enriquecidos, com pedrarias. Tem bastante loja em São Paulo que vende, não é barato, tá? Também fazer também não é barato, porque se você contar todas as etapas até o bordado é bastante caro. Mas tem muita loja em São Paulo que vende, então procura peças diferenciadas, aquela peça que enche teu olho mesmo, aquela que você fala, que coisa mais linda que é isso, entendeu? Que eu não encontro em qualquer lugar, eu não encontro em qualquer foto, eu não encontro em qualquer site. Aí, não, eu vou fabricar, faça peças atemporais. Faça peças que você vai enxergar nela, que vai servir para vários clientes. Vai servir para o cliente. Pensa no biotipo do cliente que te procura. Olha, Joyce, no meu ateliê, tenho muita procura de senhoras de 50 anos, plus size, com barriguinha. Então, tem um estilo de modelo que cai bem no corpo delas. Então, é nesse foco que eu vou. E também eu tenho procura das magrinhas, que querem um vestido mais jovem, bonito, leve, fluido. Então, a internet ajuda bastante você a encontrar esses modelos e o próprio cliente traz o modelo para você. Ele começa a procurar esse modelo na tua empresa. Então, você fala, opa, esse aqui estão procurando bastante, isso eu preciso ter. Então, então assim, se realmente. eu começasse hoje, eu começaria, acho que com... Se fosse na minha casa, acho que com umas 20 peças. Agora, se fosse abrir uma loja, né, precisa ter um pouco mais. E aí eu esperaria o meu cliente vir para mim sentir o que ele quer e o que ele gostou das 20 para mim começar a replicar. Entendeu? Replicar Entendi. diferente, de outras cores. Por exemplo, eu sei que eu tenho um vestido Marsala ali que aluga muito aquele modelo. Então, eu tenho que replicar um azul dele. Um pouquinho diferente. Com a renda diferente. Então, mas eu preciso, porque aquilo ali, aquele vestido, ele cai bem no corpo, ele tem muita aceitação, entendeu? Então é assim que você vai construindo o seu estoque. Não é comprando um monte, porque aí você gasta. Vestido de aluguel é impressionante. Às vezes você olha e fala assim, o vestido é lindo, nossa, eu tenho que levar esse vestido, eu vou comprar e vou pôr no meu ateliê porque ele vai alugar. E não aluga. Parece que tem um mistério. Não sei explicar. De verdade, isso eu ainda não entendi. Mas assim, o Entendi. vestido ele tem uma. Eu sinto que ele tem uma própria identidade dele. E aí e já tem vestidos que você fala, isso não tem, esse vestido não tem nada. E esse vestido não para no ateliê, ele aluga direto. Entendi. Ó, aqui tem uma pergunta que eu acho que você já respondeu nessa fala sua aí. Quantas Hum, peças eu tenho que ter para começar? No caso, você falou que se fosse em casa, você começaria com umas 20 peças. isso. Aí você direciona, você divide. Por Eu já posso exemplo, começar, então, Joyce, que eu já tenho. isso, pode começar, eu te apoio. Você divide, porque você precisa ter um pouquinho de cada cor. Quais são as cores principais? Tem um monte Sim. de cor que está surgindo agora, não entra nessa onda, não entra em cor diferenciada, não sei o quê. Não vou falar os nomes porque às vezes tem alguém, né? Porque tem procura, mas se você tem que pensar, de cada 10 clientes que me procura, quantos procura essa cor? Um. Hoje, Então, ó, hoje, para mim, Joyce, as cores que eu mais faço para madrinha os tons de Tiffany, Marsala e Rosé. Eu isso. faço outras cores. Só que essas três. E Essas são agora, coringas, coringas. o verde mint também eu andei fazendo Isso, é. O bastante. verde você aguardaria os clientes. O que aluga mais? Marsala, azul bique, azul marinho, rosé fantástico, todos os tons de O ouro. rosé mais. Rosé. E os Tiffany's, tanto do verde quanto para o azul. E os Eu verdes
verde clarinho, verde militar, verde bandeira até aluga, mas não tanto quanto os verdes claros. Então, Entendi. assim, direciona. Tenha uma peça, por exemplo, vou comprar de 20 peças, eu vou selecionar. Eu vou ter 4 rosé, que seria 20% do meu estoque. Estão anotando aí, né? Vocês estão anotando. Tá anotando, né, menina? Isso aí, anota. Pergunta assim, ó, quais acabamentos internos fazer, já que essas peças podem sofrer ajustes? Tem alguma dica sobre quando vai fazer essa peça, que é diferente de quando a gente faz uma peça sob medida na parte interna do vestido? Você precisa facilitar a sua vida. Por quê? Porque às vezes chega um cliente que quer a peça para agora. A minha festa é hoje. Acontece. A minha festa é sábado. A minha festa é amanhã. Então, se você tiver ajustes muito difíceis para fazer, você não vai conseguir pegar. Você vai perder essa venda. Então, os ajustes já têm que ser projetados para ficar bonito, bem acabado por dentro, não ficar uma peça feia que a cliente olha, vê tudo solto, mas tem que ser fácil, tem que ser já pensado. Então, os ajustes, os acabamentos internos, eles não seguem muito o padrão que a gente usa na alta costura, essas coisas, não. Não é alta costura. Você vai fazer uma costura inteligente. Você tem que ser inteligente e você cria estratégias para que fique fácil para você mexer depois. Entendi. E tanto para mexer quanto para desmanchar. E também o mínimo possível para danificar a tua peça, porque o ajuste é o que mais danifica a peça. Então, E deixa eu fazer uma pergunta que eu já sofri muito com isso. Por exemplo, chega uma cliente, ela quer um vestido simples, godê, aquele godê roda inteira lá, de 6 metros. De chiffon, tecido fininho. Aí a minha cliente tem 1,60 de altura. Aí, como que eu faço com essa barra? Porque eu só trabalho com barra de lenço de tecido fino. O que que eu faço? Misericórdia. A gente faz a barra normal, não pode cortar. A peça é do ateliê. Sempre tenha isso em mente. A peça não é da sua cliente. Ela quer uma peça. Mas aí faz a mão? Como que faz, Joyce? Não, se você fazer a mão, a cliente pisa, puxa fio, estraga a saia inteira. E aí você perdeu a saia. Você tem que desmanchar o vestido e trocar a saia. Você vai fazer, a gente faz a máquina mesmo. E daí, por exemplo, ali tá no godê, certo? Aquele godê enorme, pega aquele monte de Se tiver 5 camadas de saia, vai ser 5 barras. Tá, mas e no caso, por exemplo, assim, ó, vamos supor que dá uma dobra ali de 10 centímetros, um tamanho assim. Como que eu faço para virar e fazer essa barra? Por exemplo, deixa eu pegar um papel aqui. Você vai... Ó, faz de conta que a barra é isso, ó. Deu essa dobra. Vamos olhar aqui, faz de conta que é por dentro. Vai ficar 20 centímetros aqui, acontece. Ter 20 centímetros. Você vai costurar aqui, ó, no meio. Aí a peça vai ficar caída assim, ó. Sim. E aí você passa e assenta. E quando acontece que o vestido realmente é muito grande, toda vez ele é muito comprido. E toda vez ele dá essa barra trabalhosa para fazer e é godê total, aí fica aquela coisa cansativa, a costureira fica estressada de última hora, assim, quando aluga, sabe? Olha, é para amanhã, é para semana que vem. Aí a gente pega e autoriza, assim, é análise, é o que eu falo, análise inteligente. Toda vez dá essa barra? Sim, toda vez. Tem peças que dá toda vez. Aí a gente autoriza cortar a metade, que fica mais fácil para o ateliê e mais, que é o que eu falo, são soluções inteligentes. Você tem que criar soluções que vai facilitar a tua vida, porque você tem locação de última hora. Entendi. Ou comprar aqueles vapor, aqueles steamer. Trabalhei muito tempo com aqueles vapor. Porém, para mim, ele não passa tão bem, mas resolve para um começo. Não é tão caro quanto o industrial. Entendi. Tá. Bom, vamos ver agora aqui. Como funciona o contrato de roupas de aluguel? Eu acho que a pergunta... O porque contrato. eu, Joyce, mas o modelo do meu contrato é mais simples, entendeu? Então, eu gostaria que você falasse algumas cláusulas mais fortes aí
que vocês grifam mais para o cliente? Porque são muitas cláusulas, né? Eu acho que é a respeito de danificação, coisas assim. Quais são as cláusulas do ateliê? E assim, depois que a gente termina, que faz a ficha, o cliente, ele leva uma via. E a gente fala, dá uma lidinha em casa, porque a hora que ele lê, ele já sabe o que vai acontecer. Lá tem, se o zíper quebrar, se vai ser cobrado, se danificar a peça, tem que ser pago 3 vezes o valor do aluguel. É lógico que a gente não cobra, a gente cobra a avaria, por exemplo. Danificou a saia, aí eu vou fazer o cálculo do valor do tecido, do valor da mão de obra para trocar e dos aviamentos. E vou fazer uma média mais o tempo do serviço da costureira. Vou fazer uma média e cobrar esse valor da pessoa. Então, lá no contrato tem tudo. Tem se ele cancelar, se ele desistir, porque os clientes desistem muito. No vestido de aluguel, eles atravessam... Eu trabalho, o meu ateliê é numa rua que só tem ateliê aqui na minha cidade. Então, assim, eles atravessam a rua e pronto, já escolhe outro vestido. Então, assim, a gente então tem que se precaver, porque às vezes você mexeu, aí, lá tem que estar descrito. Se for feito costura, aviamento, todos os serviços será cobrado. Se o cliente cancelar, vai ser cobrada a multa, mais os serviços já prestados. Então, Entendi. assim, que mais no contrato que a gente coloca? Sobre devolução, se atrasar. E lógico que a gente não cobra. Se o cliente atrasar, tem cliente que atrasa até uma semana. Mas tem que ter. Porque se o cliente não devolver, você vai ter que ir atrás. E quando o cliente lê e já está ciente daquilo, ele sabe que ele vai ter que pagar. Se ele não devolver o vestido na capa, com o cabide que ele recebeu. Eu aluguei roupa, Joyce. Assim, às vezes o meu filho já foi pajem de casamento, aluguei terno para a formatura do meu filho. Na segunda-feira a gente já foi levar, porque lá estava escrito que tinha que devolver na segunda. Isso, tem o horário de retirada, porque senão o cliente... A loja fecha, o cliente não retira e a culpa é sua, entendeu? Você vai ter que ir lá à noite entregar o vestido? Não existe, então tem que ter o horário, que ele tá ciente que se ele não retirar naquele horário, ele vai ficar sem roupa. Entendi. E não tem devolução de dinheiro, já tem que estar na primeira cláusula. Não haverá devolução de dinheiro emitido nesse contrato. Que aí o cliente já fica... Se ele pensar qualquer coisa em desistir, mudar... Porque acontece de tudo. Acontece da noiva largar do noivo. Acontece do casamento ser cancelado. Acontece da madrinha brigar com a noiva. E elas desistem mesmo. E a gente não tem o que fazer. Né? Porque a gente prestou o serviço à loja. O vestido tá guardado para a pessoa. Né? Entendi. Aqui também tinha uma pergunta, como cobrar multas por avarias na peça? Mas aí, no caso, cada ateliê tem a sua porcentagem? Como que funcionou? Tem uma regra para isso? Não tem regra. E você vai analisar, como eu falei, você vai analisar a avaria, o que vai precisar ser trocado, o valor do tecido, da mão de obra, o tempo de serviço que a costureira vai demorar para refazer tudo aquilo, o tecido, aviamento, etc. E cobrar. Mas no contrato do meu ateliê, rege 3 aluguéis, quando a pessoa danifica. Mas, assim, 99% dos casos é impossível de não reparar a peça. Acontece de se você não conseguir reparar, acontece. Mas sempre tem alguma forma de você modificar, aproveitar uma parte do vestido que não danificou e excluir a parte que danificou. Sempre tem alguma forma de você aproveitar aquela peça. Mas é uma dor, assim, terrível no coração quando acontece de danificar. Porque você sabe, porque às vezes a gente não, pelo ateliê ser muito lotado, né? Na época da pandemia não, foi bem difícil, a gente amargou bastante. Mas agora que já voltaram as festas, a gente às vezes não tem tempo de trocar a saia do vestido e o vestido fica encostado. Aí por exemplo, nos meus stories, semana passada, eu mostrei que um vestido que o ateliê confeccionou em 3 dias, um pink fúcsia, que é aquele pink bem escuro. Lindo. Lindo vestido, foi confeccionado em 3 dias com flores 3D, todo bordado. Compartilhei a confecção, depois na segunda ele voltou toda variada, era um primeiro aluguel. Não cobrei a mais, cobrei o mesmo valor. Ela destruiu a saia do vestido. Então, assim, o que eu fiz? Eu tive vontade, na hora da vontade de chorar, né? Entre aspas, porque você acabou de fazer a peça e você perdeu. Então, nisso você tá sujeito a acontecer. O que você disse para ela quando você recebeu esse vestido? A gente confere, tem que ser na frente da cliente. Não deixa a cliente ir embora, porque depois ela joga a culpa em você. Ela fala que foi você que fez,
que ela entregou corretamente, que alguém aí fez alguma coisa. A gente confere na hora, abre a capa, tudo certinho, confere. Os maiores problemas são na base, porque os outros problemas são possíveis de corrigir. Por exemplo, uma rendinha rasgada, uma pedrinha que caiu, isso aí é normal. É normal, você vai ter que reparar. Toda vez que o vestido for sair, você vai ter que reparar. Então, a gente já confere na frente dela, principalmente a barra. Sujeira é normal. O vestido vir sujo, encardido, engordurado, isso aí você já tem que estar disposta, que você vai ter que pôr a mão lá. Essa cliente desse vestido fúcsia que você falou. Aí, quando você na hora... Aí eu já mostrei pra ela, falei, ó, você furou, ela furou em 2 lugares, puxou fio na saia inteira, na frente, atrás, tudo. Aí eu falei, ó, nós vamos te cobrar X reais. Aí o cliente sempre resiste, você tem que estar pronta para isso. Ele sempre resiste. Então, o que tem que estar no seu contrato? Que se ele não pagar, qualquer valor daquele contrato que rege ali. Tanto multa quanto cancelamento, se ele não pagar, vai ser cobrado através de via de boleto bancário e protesto junto ao SPC e Serasa. Então, o cliente, se ele falar, não vou pagar, após arruma um monte de desculpas. Eu não vou pagar por isso. Aí o que você fala? Não tem problema, não tem briga. Você não vai discutir com o cliente dentro do ateliê, porque isso é antiético até, é feio. Pode ter outros clientes que sempre tem, outros fazendo prova, outros entregando traje, outros alugando um boleto na sua casa. E que se você não pagar o boleto, você vai ser protestado o seu nome. Aí a hora que você fala isso, porque ela já leu o contrato, ela já está ciente. A hora que você fala isso, a cliente já, tá bom, vai, vou pagar. Você pode parcelar no cartão, aí você dá as opções para ela e no fim sempre tudo dá certo. Entendi. Ô, Joyce, e, por exemplo, você acha lucrativo, por exemplo, tem aí a modalidade de noiva, de madrinha, de debutante, de daminha. Você acha legal ou você acha que não faz muito sentido a pessoa focar em um nicho só? Eu vou alugar só para madrinha, ou só para debutante, ou só para noiva, ou só para infantil. Você acha que faz sentido isso ou não? Faz, porque você tem que ver o que você se identifica. Né? Nem só dinheiro, eu acho que nem só dinheiro vale a pena. Eu acho que você tem que ver o que você se identifica, aquilo que você ama. Eu, por exemplo, sou apaixonada por noiva. No começo, eu trabalhei só com madrinhas. Depois, eu incluí a noivas, depois de 2 anos. Eu trabalhava só madrinha, dama e padrinho. Hoje, eu já tirei fora os padrinhos, eu não trabalho mais com masculino, porque o meu ateliê não comporta, porque eu mudei de lugar. E aí fica aquela transitação de masculino com feminino, complica um pouco a vida, né? Fica meio difícil de lidar. Então, e hoje eu sou apaixonada por noiva. Noiva dá dinheiro, vale a pena alugar, mas dá muito trabalho. Porque noiva é a estrela da festa, ela é a estrela do teu ateliê. Todo mundo vê, todo mundo tira foto, o cerimonialista acompanha, o fotógrafo acompanha, todos os prestadores de serviço do casamento acompanham. Então, a peça tem que sair impecável. Tudo o ateliê inteiro para por causa da noiva. Então, é um serviço mais demorado, que você tem que ter muita dedicação, muita paciência com a noiva, porque ela fica estressada, ela fica cansada no final. Então, ela, às vezes, ela trata a gente com delicadeza até. Então, a gente tem que estar disponível para saber que é um momento difícil da vida dela, que ela está vivendo. Então, tudo isso. Aí você tem que ver com o que se identifica. Por exemplo, eu tenho consultoras no ateliê que não se identifica com noiva, só com madrinha, só com formanda. Porque ela não consegue, é uma dedicação muito grande. Eu já sou apaixonada, amo atender noiva. Se eu pudesse atender 5 noivas por dia, eu atenderia. Porque eu consigo tocar elas, eu consigo fazer elas sentir... eu consigo entrar dentro delas. Então, é uma coisa assim que... É como se eu conversasse com uma criança. Então, para mim, é muito fácil. E já tem gente que pega uma noiva, só fica com dor nas costas, porque o vestido é pesado, é cansativo, e ela fica morrendo de dor no braço, leva a maior canseira da noiva e não consegue alugar. Entendi. Ô, Joyce, e deixa eu fazer uma pergunta para você. Por exemplo, quando você começou, você alugava em média quantos vestidos por mês? E hoje você aluga quantos vestidos? Uma média, só para a gente ter uma noção. Quando eu comecei... Né? Eu lembro que eu falei que eu tinha 1000 vestidos? Então, quando eu comecei, eu sou bastante agitada. Então, foi um ano muito difícil, muito árduo, muito cansativo. Mas o que eu fiz? Através disso, eu fiz o meu nome na cidade, fiz o nome da empresa,
Mas não recomendo ninguém fazer isso. Custou bastante caro para mim, foi difícil, foi cansativo. Eu terminei o ano muito cansada, né? Mas por que eu fiz isso? Porque eu queria fazer o nome e eu precisava de dinheiro, era uma empresa nova, então eu tinha que alugar. O meu ticket médio era muito baixo, então para mim atingir o custo da empresa, eu precisava alugar, eu tinha que fazer. Mas não funciona, não vale a pena. Comece Então, essa devagar. questão de aumentar demais o valor, não vale. Não, porque é o que eu falo. Eu não entendia. Como eu te disse, eu comecei sozinha. Eu não tive um mentor, eu não tive nunca tive uma vendedora que entendia do assunto para poder me ajudar. Eu tive que criar meus métodos, criar tudo, desde a administração até o ateliê. Então, assim, valeu a pena? Valeu, porque eu aprendi muito, mas foi muito cansativo. Então, assim, não adianta, não abaixa seu ticket médio, porque você é desvalorizado por isso. O cliente olha você e fala assim, nossa, você percebe que ele... Por que tá tão barato? Tenha preço, tenha posicionamento, trabalha dentro da média da sua cidade, dentro da média dos seus concorrentes. Se você quer atingir um público maior, cobra um pouquinho menos, mas não tão menos. Fica dentro de uma média. E é melhor, às vezes, você alugar 3 vestidos do que 10. 3 vestidos num valor correto do que 10 vestidos para dar o valor dos 3. Porque você vai trabalhar muito, não vai conseguir atender o seu cliente da forma adequada, ele vai sair insatisfeito, você vai ficar cansado, seus funcionários vão ficar cansados, e no fim as coisas dão na mesma. Se você souber precificar da forma correta, se você souber escolher a peça certa para colocar no ateliê, você vai alugar um vestido que vai valer por 5. Entendi. Então, assim, hoje, você perguntou quantas peças eu alugo hoje. Na média de uma peça por dia, um dia pelo outro. Entendi. 2, tem dia que não aluga, mas é que ainda nós estamos em processo de transição de pandemia, né? Mas eu já cheguei a alugar 16, 18, não vale a pena, isso custa muito caro pra gente. E a gente gosta de fazer as coisas com amor, com dedicação pro cliente, né? Nós somos costureiras, então é muita coisinha, é muito detalhinho, é aquele atendimento com amor, com paciência. Então, quando você começa a atingir uma gama muito grande de público, você não consegue mais fazer isso. E aí perde a essência. Para mim, Joyce, perde a essência. Entendi. E aí você fica triste porque você não consegue fazer do jeito que você gostaria. Tem um ateliê dedicado, bonitinho. Não tem problema ser na sua casa. Se você atende o cliente na sua casa, tem um espaço bonitinho, com vasinho de flor. Não precisa ser coisa cara. É para o cliente sentir dedicação, para o cliente sentir apego, para o cliente sentir aconchego com você. Porque o cliente de aluguel, ele compra confiança, ele compra segurança. Ele compra, por exemplo, ele não quer correr o risco de ir numa costureira, não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus. Mas ele não quer correr um risco de ir numa costureira que ele nunca fez serviço com ela e arriscar de comprar o tecido, investir, gastar tempo, ter que ir lá provar e chegar no dia e não ficar do gosto dele. Então, ele quer ter segurança, ele quer ver a peça, é isso que eu estou comprando, é isso que eu quero no dia que eu voltar. Então, e ele compra a segurança de você oferecer um serviço, dele ficar tranquilo. Ele não está comprando uma roupa para ele ir no supermercado. Ele está comprando uma roupa para o casamento. Ela está comprando um vestido para o dia mais importante da vida dela. Um dos dias mais importantes. Está comprando um vestido para o dia do casamento da filha, do filho. Não pode ter problema, não pode ter defeito, não pode acontecer nada. O seu ateliê pode pegar fogo, você vai ter que entregar esse vestido, entendeu? Sim. Então, assim, é isso que você tem que ter consciência. Sim. Ô, Joyce, e você aqui fizeram uma pergunta, se vocês trabalham só com vestidos de produção própria ou com vestidos comprados prontos também? Ó, hoje eu trabalho com vestido pronto só formanda, que é aqueles vestidos importados de pedraria do pé à cabeça, que não compensa fazer. Aquilo ali não compensa fazer, que você compra importado. Só isso, o resto é tudo produção própria. Porque eu produzo aquilo que o meu cliente procura. Eu não compro mais. E se acontecer de eu comprar, que já faz muito tempo que eu não compro, eu faço a modificação do vestido. Eu customizo ele para ele não ter aquela cara de vestido comprado. E quando o cliente procura, porque acontece, agora estão procurando muito. Você tem vestido para vender? Não, eu não tenho vestido para vender. Não trabalho com vestido de venda. Por quê? Porque ele compra onde ele quiser, ele não precisa comprar na minha loja. Ele abre a internet lá, tem milhões. Uma fábrica que fabrica 20 mil peças, ela distribui para um monte de lugar. Então, ele compra no ateliê X, no Y, no Z, e compra também na loja não sei da onde, em vários lugares. É só ele abrir a internet lá, ele compra até da própria fábrica.
Então, Entendi. essa peça não tenha no seu ateliê. Não tenha. Entendi. Não tenha. Aqui Porque as suas peças têm que ter a sua cara, tem que ter a sua identidade, porque o cliente, ele compra você. Ele compra o seu estilo, entendeu? Então, ele vai procurar a tua peça porque ele gostou, ele se identificou com aquilo que você produz. Ele gosta do que ele vê. Então, ele vai comprar a tua peça, que não tem em outro lugar. Ele pode rodar qualquer lugar que não vai ter igual. Entendi. Ó, aqui tem uma outra pergunta. Se for um tecido tipo Zibeline, por exemplo, como faz? Porque se passar o ferro, ele marca e não sai mais. Tem alguma dica aí, Joyce, para um tecido que marca quando vinca a barra? Não, marcou, dançou. Zibeline, por isso que eu falo, análise do custo do aluguel, a precificação, qual vai ser, o que vai acontecer com essa peça, aonde você vai pôr o ferro, onde você vai pôr a máquina. Tem que ser analisado. Vai perder? Tem peça que não... Estevam, mamãe não pode. Desculpa, meninas. Tem peça que não pode costurar. Se você pôr na máquina, você vai ter que fazer à mão. Se você pôr na máquina, perdeu a peça. Peças de paetê, peças de pedraria. Como que você vai pôr pedraria na máquina? Essa, por exemplo, que são as importadas. Quantas vezes eu alugo a mesma peça? Às vezes, até dezenas de vezes. Por quê? Porque a peça aguenta, ela é bem tratada, ela é toda preparada quando ela sai, quando ela volta, ela é lavada adequadamente. Toda vez que a peça sai, é tudo trocado, bojo, colchete, zíper, tudo tem que ser trocado, porque não pode acontecer do zíper quebrar, não pode acontecer do colchete estourar, então tem que ser tudo reparado. A pedraria não pode estar caindo. Entendi. Então, só de ficar ali naquele prova-prova, no ateliê, experimenta, vem uma, experimenta, vem outra, experimenta, a peça vai danificando, ela vai danificando. Então, quando ela sai, ela danificou muito, aí você tem que tirar, porque dá uma sensação de desleixo, de descuidado, de peça mal cuidada. Aí, tudo isso influencia no teu preço. Entendi. Então, entendeu? Aqui tem uma outra que está perguntando assim, ó. Eu estou pensando em investir nos vestidos infantis. Para não amarelar. Bastante cuidado na hora que volta para limpar a barra, né? Aquele processo todo manual. Não tem como, nem tem a máquina no seu ateliê. A máquina de lavar a gente tem no ateliê só para lavar pano de chão. Pano de chão, guardanapo da cozinha, só para isso tem máquina. Qual que é a média de valor de aluguel? A média, tá? Nem o mais barato, nem o mais caro. Barato, que é aquela pessoa que aluga na casa dela, que não tem empresa, que ela é totalmente autônoma, ela não tem empresa aberta, ela não tem firma, ela não tem nada. Essa pessoa aluga na média de 100, 150 reais uma madrinha e acho que até 300 no máximo, não sei, a média é a mais cara dela. E uma noiva na faixa de 300 a 700 por aí. Já o top vai ser uma madrinha na faixa de 1.700 a 2, 3 mil, que são aquelas pessoas que é aquele ateliê que só pega o público lá, que é medicina, formando em medicina, nananá. E a noiva de 7 mil a 17, 20 mil. Ateliê que pega o público A, B e C. Sim. E hoje eu tô desse público que pega o A, B e C, eu tô entre as 3 melhores, entendeu? Então, assim, a média nossa, dessa turma que tá no meu público ali, é na média madrinha, entre 400 a 1.200, formando a 1.200 a 2,5 e noiva de 1.500 a 7 mil. Ah, sim. Eu acho que é mais ou menos a média daqui também. A média. É a média. Mas eu não cheguei a alugar vestido a 150 reais. Já. Na época da vaca magra. Ai, assim, nossa, não gosto nem de lembrar. Ó, você acredita que há uns 2 anos, 3 anos atrás, eu fazia um vestido de festa, por exemplo, todo elaborado e tal, e cobrava 150 reais. Hoje, por exemplo, eu pego um vestido simples, pode ser um vestido de madrinha, um vestido simples, e eu cobro 700, 800 reais para fazer um vestido tipo simples. E as pessoas não reclamam, elas falam, não, pode fazer, vamos fechar e tal. Então, eu acho que conforme você vai melhorando, você vai se aprimorando, você vai se posicionando no mercado,
você vai ganhando E essa a cliente valorização. entende o seu valor, ela sabe o valor, Sim, quanto você custa, ela tem uma ideia, ela te sim, acompanha. Hoje as redes sociais explicitam muito isso, abre o mundo inteiro para você. Então ela sabe o seu valor, ela sabe o teu capricho, ela sabe como você trabalha e ela já compra o teu produto. Ela já entendi. vem com a venda feita. O vestido de aluguel é uma venda que ele já é 50% fechado. Só que você tem que Sim, saber conduzir. Por quê? Porque o cliente não sabe o que ele quer. Você tem que entender o que ele quer para você ajudar ele. Já, entendi. já a moda de primeiro aluguel, não, porque ele já tem a ideia, ele já vem com aquela ideia, ele te apresenta a ideia e você confecciona. O vestido de aluguel, não, ela, às vezes ela nunca foi madrinha, às vezes ela nunca foi noiva, às vezes não. Na maioria das vezes, ela nunca foi noiva, ela às vezes nunca nem experimentou um vestido de noiva. Então, ela não sabe, né? Igual entrar numa loja, ó, eu sei que eu gosto de blusinha preta com gola alta, Joyce adora uma blusinha de gola alta com uma manguinha 3/4. Eu já sei, eu só vou direto lá na Arara e já vou procurar, vou comprar uma preta, uma azul, uma amarela, uma colorida, entendeu? E aí fica fácil para mim. Já o vestido de festa, não, o cliente não sabe o que ele quer. Você tem que ajudar ele a entender, aí você tem que O conseguir que ele entender a quer. ideia dele para você começar a jogar o vestido certo, porque é cansativo provar, é difícil, o cliente não tem paciência ficar provando 10 vestidos. Ai, não deu Sim, certo, não deu certo, ele desiste no terceiro. Então, entendi. invista, ouça o seu cliente primeiro, entende o que ele quer, o que ele está procurando, e a hora que você for pegar a peça, você tem que ser certeira. Você já tem que Entendi. acertar de primeira. Aí você vai apresentar 3 peças para ela. Qual você gostou mais? E aquela gostou mais é a que você vai investir. Entendi. Na verdade, E aí Joyce, eu você acho tem que analisar tudo, né? Cor de cabelo, porque que tudo conta. Cor de cabelo, cor de pele, tudo. Biotipo de corpo. no caso aí, você precisa fazer alguns estudos antes de começar a investir. Sim, é. No início vai ser tudo complicado, vai ser difícil. Mas a partir do momento que você começar a entender esse empreendimento que você está fazendo e vai praticando no dia a dia, você vai se Exatamente. aperfeiçoando. Isso. É isso. Exatamente isso, é prática. Vai passando o tempo, você vai entendendo o processo, você vai entendendo como precificar da melhor forma, Sim, o que acontece mais, quais são os maiores problemas, aí você introduz essa nova cláusula no seu contrato. sim. Eu fiz o meu contrato com a ajuda da minha advogada, mas eu só mandei para ela conferir. Aí eu fiz um contrato. Foi passando os meses, eu precisava incluir outras cláusulas. Aí eu comecei a Ah, incluir. Ó, incluí uma cláusula disso. Eu tive um problema no ateliê, me gerou um problema. Aí eu incluí uma cláusula relativa àquela, só mandava para ela conferir, entendeu? Eu entendi. fui criando o meu contrato, eu criei o meu próprio contrato e hoje eu não tenho problema nenhum mais. Delicioso, eu adoro ensinar, sou professora de formação. Sou É, então, formada em pedagogia, amo ensinar, é essa prazer para é mim a ensinar. formação dela para vocês verem como as coisas mudam, né? A formação da Joyce não é no mundo da moda. A formação, graduação da Joyce é Pedagogia. pedagogia. Ela é professora, gente. Sim, fui concursada há muito tempo na prefeitura. Desisti para trabalhar com moda. Porque Mas eu não eu gostava. tenho uma Eu aluna. estava lá na escola e estava vendendo roupa, sapato, bijuteria. Nem precisava daquele dinheiro, mas eu tinha que vender alguma coisa, porque eu precisava me relacionar com as pessoas. Aí, até que eu comecei, falei, não, eu preciso vender o que eu sinto necessidade de comprar, que é moda evangélica. Aí fui, me investi na moda evangélica, depois da moda evangélica eu comecei com a moda festa, porque na fachada da minha loja, que eu abri a primeira loja, tinha uma moça que eu mandei fazer a fachada e eu não sei por que escolhi uma moça vestida com vestido vermelho longo. Então, e a minha loja era no centro da cidade. Então, muita gente entrava na minha loja e perguntava se eu tinha vestido de festa. Aí eu falei, não, Ah, não tenho. E aí, por conta disso, eu comecei a ver a necessidade de pôr aquela ah, mercadoria e comecei a pôr e deu muito certo. Foi muito difícil no começo, né? Porque é o que eu falo, sem mentor, sem ninguém para te ensinar, é difícil. o Mas caminho fica. depois que você pega o jeito, aí, ó, é só caminhar. Pessoal, se vocês tiverem interesse em mais, né, mais coisas, tudo, sigam a Joyce lá no Isso, pode perfil me dela. chamar no perfil, no Instagram eu atendo, segue a minha loja, o meu perfil particular é novo ainda, que eu posto o dia a dia do ateliê, mas a minha loja já é antiga, tem muitos seguidores, esse é meu pequenininho, não tem jeito, ele tem que aparecer. Meu caçulinha. Tá bom, agora chega, deixa a mamãe terminar, já tá acabando. 3 lojas. Chega.
Então, assim, sigam lá, pode me mandar direct, eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Não tenho. Hoje eu tô postando coisas mais de costura, de dia a dia da ateliê, que é o que o pessoal tá pedindo para mim. Mas com o tempo eu quero postar sobre venda, sobre atendimento ao cliente, que eu amo fazer. Amo vender, amo participar disso. Então pode me seguir lá. E o que precisar de mim, tiver dúvida, pode ter certeza que eu vou ajudar. Eu tenho um prazer. Não, beleza. Então tá bom. Deus Joyce, me ensinou, eu ensino para muita gente. agradecer sua presença aí, de ter Eu aceitado. quero agradecer muito mesmo a participação, foi um prazer. Terça eu vou fazer live com a Ingrid também. Espero vocês assistir também, às 20 horas. Com a Ingrid, com certeza. Ingrid Castro, né? Isso. Beleza. Então tá bom. Olha, muito obrigado por você ter estado. Eu que agradeço muito a oportunidade, porque você é um guru, né? Na moda festa de primeiro aluguel. Com certeza eu tenho muito para aprender com você também, porque tem horas que eu fico lá quebrando a cabeça dentro do ateliê com as minhas meninas lá, e aí a gente tem que criar soluções inteligentes, como eu falei para vocês, porque é uma costura diferente, é uma modelagem diferente. Às vezes você não tem tecido, você tem que criar tecido porque o vestido já foi alugado. Então você tem que dar um jeito, e nessa hora, filha, a cabeça ferve. E aí a gente tem que criar ideias e modificar o vestido porque você vendeu. Você já vendeu. Como você virar para o cliente e falar, olha, eu te disse que dava e agora não dá mais? Acontece. Nesse caso, realmente, acontece de não dar. Você não vai enganar o cliente e nem chegar no cliente e falar, infelizmente, eu não posso continuar com essa venda. Toma seu dinheiro de volta, porque o que foi contratado, o que foi acordado entre nós, eu não vou conseguir cumprir. Então, aí você tem que ser muito franca, muito clara, muito limpa nessa história. Devolva o dinheiro do seu cliente e deixe ele procurar outra empresa que vai resolver o problema dele. Oferece a loja inteira primeiro, pelo mesmo valor, a gente primeiro oferece. Mas acontece do cliente não gostar. Então, nessa hora, você oferece o dinheiro para ele. Às vezes, a gente oferece também para aquele cliente que está alfinetando demais. Aí você... É melhor perder o dinheiro do que ter noites sem dormir. Não tem nada. Aí você fala, muito obrigado, mas dessa vez não vou poder te ajudar. Quem sabe numa próxima. Sim. Tá bom? Tá bom, então, Joyce. Beijo, viu? Obrigada, gente. Me siga lá e o que precisar de mim é só me chamar. Tá bom, Vai ser um prazer atender vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Beijo. Boa noite.